eu tinha falado aqui desse tempo verbal chamado de simple present, ou seja, em português, presente simples. E aí é uma nova forma de você dizer as coisas em inglês, né? De você formar frases afirmativas, negativas e interrogativas. O verbo to be vocês já aprenderam. Nós vimos na aula passada, né? E vocês já sabem como usar, que a gente treinou bastante lá no nono ano. Oitavo e nono, né? Sexto, né? Desde o sexto, sétimo, oitavo e nono. Então, vamos ver esse aqui agora, tá bom? Então, como é para que serve, né, o simple present, o presente simples? Ele serve para construir frases afirmativas na língua inglesa. Como é que a gente faz para fazer isso? A gente precisa usar essas 3 regrinhas que nós estamos vendo agora, que vocês estão vendo agora aí na tela. Eu pergunto, vocês estão vendo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Noemi, sim, senhora. responde. Oi? Está ouvindo, João? João Sim, Vitor? senhora. Sim, senhora. Nossa, João Vitor. Que voz de locutor. Vamos lá. Então, qual é a primeira regrinha de uso do simple present com os outros verbos? Todos aqueles outros, exceto o verbo to be. Verbo to be é verbo independente, ele faz as coisas por si só, ele não precisa de ninguém. No caso aqui do presente simples, vai precisar. Então, coloque isso na cabeça. Vai precisar de ajuda? Vai precisar. Mas primeiro, fiquem atentos às regrinhas. Essas 3 regrinhas. Essas 3 regrinhas, elas só são usadas para a afirmativa, tá? Na negativa e interrogativa são outras regrinhas que vocês precisam ficar ligados. Então, vamos lá. Primeira regrinha. Essa é a regra geral. Quando você tiver uma frase e que você tem um determinado tipo de verbo, você vai acrescentar S ao verbo após a terceira pessoa do singular. E agora eu pergunto a vocês, quem é a terceira pessoa do singular? Alguém sabe me dizer? Alguém lembra disso? Por um acaso? Não, né? Mas eu vou falar depois, tá? Então vamos falar da regrinha primeiro. Acrescenta-se S ao verbo após a terceira pessoa do singular. Segunda regra, se você tiver verbos, essa regrinha também existe quando vocês estão usando o plural dos substantivos, que eu passei anteriormente. Mas aqui ela também serve para verbos. Agora, que tipo de verbos? Os verbos que terminam em S, em SH, CH, X, Z e O. Então, o que acontece? Essa segunda regrinha, se o verbo terminar com essas letras, você vai acrescentar um ES ao verbo após a terceira pessoa do singular. A gente vai saber já já o que é a terceira pessoa do singular. E a terceira regrinha é o seguinte: quando você tiver um verbo que termine por Y, por exemplo, o verbo estudar é o verbo study. Então, o verbo estudar, ele termina em Y, study. E aí, antes dele, vem uma consoante. Neste caso, você vai fazer o quê? Esse Y vai para fora, cai fora daí, não serve para nada. E você vai acrescentar IES a esse verbo study na terceira pessoa do singular. Agora, se antes desse Y vier uma vogal, você acrescenta S. Por exemplo, o verbo play termina em Y. O verbo study termina em Y. Study termina em Y, o que é que você faz? Y cai fora, troca por IES. Por quê? Porque vem uma consoante antes do Y. Agora, o verbo play também termina com Y, porém ele vem com uma consoante O. Mito, uma vogal antes do Y. O que é que você faz? Você acrescenta apenas o S, a terceira pessoa do singular. Vamos adiante. Então, mostrando aqui o que eu estou falando, como é que eu posso fazer frases na afirmativa, né, com a primeira regra. Eu peguei aqui o verbo dance. O verbo dance significa dançar.
Então, o que que acontece? Se eu vou fazer a conjugação, como é que eu percebo essa regra? Quando eu vou conjugar o verbo, né? E, posteriormente, na frase, por que que a gente faz isso? Por que que a gente mostra isso primeiro? Para que você perceba que na conjugação, a regra é essa. Quando você está com ele na frase e aparece essas regrinhas aqui, ó, esses acréscimos assim, é por conta da regra. Não é porque é plural, não. É por conta da regra. Então, o que que acontece aqui? A primeira pessoa é o I. A segunda pessoa é o you. A terceira pessoa é o he, o she e o it, tá? Então, em inglês, pessoal, primeira pessoa, I. Segunda pessoa, you. Terceira pessoa, terceira, eu tenho três pessoas representando a terceira pessoa. A terceira pessoa, o he, o she e o it. Então, o que que acontece? E aí eu volto para cá. E aí eu vejo as regrinhas. Se eu tiver S, eu vou acrescentar S ao verbo após a terceira pessoa. É o que corresponde a esse exemplo aqui. Por exemplo, o verbo dance, né? Eu conjugo I dance, eu danço. You dance, você dança. He, she, it dances. Por quê? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Foi acrescentado o quê? Um S. Não é S, por quê? Porque o verbo já tem E, tá? O verbo já tem E, e aí eu acrescentei apenas o S. Então, esse verbo aqui, o dance, ele pertence à regra geral. A primeira regrinha aqui, ó. Acrescenta-se S ao verbo após a terceira pessoa do singular. Como eu mostrei aqui para vocês, quem é a terceira pessoa do singular é o he, o she e o it. Então, I dance, eu danço. You dance, você dança. He, she, it dances. Ele dança, ela dança, ele ou ela dança. No caso, se eu estiver falando, eu coloquei aqui, mas é impossível um objeto, até um animal dá para dançar também, né? Que a gente vê cachorrinho dançando hoje em dia brincando, né? Até dá. Mas o it geralmente não é colocado aqui para fazer esse tipo de verbo, que é um verbo de ação, que quem pratica geralmente são pessoas, certo? Ele dança, ela dança. O S, novamente, não é por conta de plural, é por conta da regra, primeira regra. E aí, novamente, voltando, o que, que eu tinha dito lá anteriormente na regra? Você acrescenta S à terceira pessoa, ao verbo, depois da terceira pessoa do singular. O que, que acontece aqui? O verbo dance veio depois de quem? Do he, se numa frase vier assim. Ele não vai vir desse jeito, viu, gente? Eu coloquei aqui desta forma, porque é um atrás do outro. O he vinha aqui, o it aqui embaixo. E o resto sucessivamente, tá? Coloquei aqui para assim desse jeito para economizar. Então, repetindo novamente. I dance, you dance, he dances, she dances, it dances. Agora, e os outros? Né? Os outros pronomes, as outras pessoas ficam como? Simples, o verbo não modifica, tá vendo? Ó, I dance, we dance, you dance, they dance. E lembrando para você da regrinha, de novo, dessa questão de singular e plural, repetindo, é I, primeira pessoa, you, segunda pessoa, he, she, it, terceira pessoa, we, primeira do plural, you, segunda do plural, e they, terceira do plural, tá bom? E aí, aqui você pode confirmar a modificação que o verbo recebe, ó. He dances every day, aqui já com uma frase. She dances every day. It dances every day. Ele dança todos os dias. Ela dança todos os dias. E aí, se o pronome it pudesse ser uma pessoa também, it dances every day. Ele ou ela dança todos os dias. Professora, mas o it pode ser ele ou ela? Pode, porque objetos e coisas têm o feminino e o masculino, tá? Eu posso dizer it, tá bom? E agora, vamos passando para a próxima regrinha. Segunda, pronto. Voltei aqui.
Eu não fiz um exemplo com ES, nem IES, nem S, ou nem o terminado em S, em Y, acrescentando S. Mas eu vou fazer e vou colocar lá no PDF para vocês. Tá bom? Agora vamos ver. Eu quis mostrar aqui somente a afirmativa, a negativa e a interrogativa. Lembrando que, para vocês fazerem a forma afirmativa, vocês vão precisar dessas 3 regrinhas: o S, o ES, o IES e o S. Tá? E aí, vamos para negativa. Então, professora, como é que eu faço para fazer uma frase negativa usando esses outros verbos? E aí é que vem agora o X da questão. Você vai precisar pedir uma ajuda a um outro verbo chamado de verbo auxiliar, que é o do. Então, você vai precisar do auxílio do do para dizer qualquer coisa com outros verbos. Então, como é que funciona isso? Primeira coisa, se liguem nessa regrinha aqui, ó. Para você negar, se você for negar uma frase e você tiver um verbo, por exemplo, o verbo like, que é o verbo gostar. Se você disser, querer dizer, eu não gosto de pizza. Eu, Josefa, não gosto de pizza. Então, como é que eu vou dizer? Como é que eu vou fazer essa afirmação? Aliás, eu vou construir essa negação aqui. Eu vou dizer, eu não gosto de pizza. Como é que eu falo isso em inglês? I don't like pizza. I don't like pizza. Eu não gosto de pizza. Se eu for dizer, eu sei que o João Vitor não gosta de pizza. He doesn't like pizza. Eu vou dizer que a Noemi não gosta de pizza. She doesn't like pizza. Ok? Então, como é que eu vou saber usar o pronome certinho? Vou usar o he, o you, o we, o I. Como é que eu vou fazer isso para usar? Então, se liguem. Se vocês forem fazer uma negativa com os outros verbos, o que é que você vai usar? O auxiliar do, nessas situações aqui, olha. Você pode tanto colocar na frase do not ou don't, mas se você tiver os pronomes I, you, we, they, se a frase inicia com esses pronomes aqui, ou o sujeito que representa esses pronomes aqui, o I, o you, o we e they. E aí você nega com do not ou don't. Para ficar melhor na fala, você usa don't. Escrita, os dois. Mas falando, a fala, é melhor você falar o don't. Agora, se você for negar e você tiver na frase, ou então o sujeito que represente o he, o she e o it, você vai usar o does not ou doesn't, certo? Does not ou doesn't. Essa é a regrinha básica para você construir a negativa, tá? E aí você tem aqui exemplos de frases com a conjugação completa, usando o don't, o do not ou don't, e usando o does not ou doesn't, certo? Então, vamos lá. Ó. Eu quero dizer, se alguém pergunta, professora, a senhora gosta de dança? Ou então você chega para alguém que você está conversando e quer perguntar, você dança? Né? Ou você não dança? E o que a pessoa vai dizer? Do you dance? E aí você, no, I don't dance. Né? Você bota um no antes e diz, no, I don't dance. Então, olha só, I don't dance. Ou você fala do not, ou você fala don't. Então, vamos lá, vamos preferir aqui o don't. Fica melhor para falar. Então, I don't dance. Aqui é a conjugação da negativa do verbo dançar, tá? O anterior era a conjugação da afirmativa e as suas regrinhas, tá? Então, vamos lá. I don't dance. You don't dance. He doesn't dance. She doesn't dance. It doesn't dance. We don't dance. You don't dance. E they don't dance, tá? Então, aqui tá a forma, né,
com o verbo de você conjugar, de você construir essa negação. Professora, eu posso usar o do, o das, o don't, o das na afirmativa? Na afirmativa são aquelas três situações, tá? E aí você tem que ficar ligado na afirmativa, na negativa, e agora vamos para a interrogativa. E aí, se eu quiser fazer uma pergunta, agora há pouco eu falei, se eu quiser perguntar para o João Vitor, você gosta de pizza? Por exemplo, do you like pizza, João Vitor? Então, eu vou precisar construir uma pergunta com o verbo like, que é o verbo que manda na frase, que é o principal, mas eu preciso, para fazer essa pergunta, eu preciso usar o do, tá? O do vai entrar aqui para a construção dessa pergunta. Me pergunte, professora, ele tem tradução? Não. Ele só vai ajudar você a construir a pergunta. A tradução é com outro verbo, por exemplo, o verbo like. Por exemplo, se eu quiser dizer, quiser saber, João Vitor, você gosta de pizza? Em inglês é João Vitor, você gosta de pizza? Em inglês. Do you like pizza, João Vitor? Tá? E aí você vai usar o tu. Você vai usar o das para fazer a pergunta, para construir uma frase interrogativa. Então, se você for usar o do para perguntar, você precisa ter antes, né? Você precisa ter os pronomes I, you, we e they. Ou então qualquer frase, qualquer sujeito que represente esses pronomes no início da frase. Professora, e aí, para eu fazer a pergunta, o que é que vem antes? Isso aqui, depois isso aqui, depois o resto, o verbo principal e depois os complementos, tá certo? E aí você usa, com do você vai usar, você precisa ter o I, o you, o we e they. E agora, se eu tiver o he, o she e o it, eu vou ter que ter o das. Tá bom, gente? Então, para construir frases interrogativas, fazer uma pergunta em inglês, você tem que usar do e does. Você usa do quando você tiver I, you, we, they, e você usa does quando você tiver he, she ou it. Isso é a regrinha básica que você não vê claramente explicadinha quando você vai pegar isso na internet. Você vê já direto. E aí fica meio confuso. Mas aqui eu destrinchei e deixei bem separadinho para vocês. Tá? Agora, construindo frases interrogativas com os outros verbos. Um desses outros verbos é o verbo dance. Tá? Então, nós estamos falando desses verbos no geral, com exceção do verbo to be. Então, vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta. Se eu quiser perguntar a mim mesma, né, eu danço? Então, eu vou dizer, do I dance? Se eu for perguntar, você dança? Do you dance? Se eu for perguntar para ele ou ela, né, ou ele ou ela, que sendo it, então eu pergunto, does he dance? E agora eu pergunto a vocês, nesse caso aqui, does he dance? Eu coloco dance ou coloco dances? Na negativa e na interrogativa, o que era da afirmação não vem para cá, o verbo fica aqui normal. Does he dance? Does he dance? Does she dance? Does it dance? E aqui com o we, you e they. Do we dance? Do you dance? Do they dance? Ok, gente? Então, isso aqui é a forma de você construir uma frase interrogativa. E daqui eu achei que eu tinha feito os exemplos, mas aí eu posso fazer a construção com o que eu fiz lá na afirmação. Só um minutinho aqui que eu vou parar aqui e botar esse PDF para mostrar para vocês como poderia ficar a frase construída com os outros complementos. Só um minutinho.
Pronto, galera. Não, né? Pronto, galerinha. Voltando aqui. Então, como é que eu posso fazer a pergunta com aquelas coisas que estavam lá no início? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Como é que eu posso fazer uma frase tipo essa daqui, ó? Tá? He dances every day, que aqui é afirmativa, né? Como é que eu posso fazer a pergunta? A negativa, como é que eu posso fazer a pergunta? Já dei a base, então agora vamos construir a pergunta aqui. Então, do I dance every day? Every day? Tá, e aí? Do you dance every day? Você dança todos os dias? Do you dance every day? Ok? E a interrogação, não esqueçam da interrogação. Does she, it dance every day? Lembrem-se que aqui o verbo fica normal, olha só, o verbo dance, dance. O he, o she e o it não sofre, o verbo não sofre modificação depois daqui do... Por quê? Porque eu estou usando pergunta. Ele só vai sofrer modificação, gente, se eu estiver usando a afirmativa. Depois do he, do she, do it, o verbo só modifica se eu estiver usando esses pronomes, mas só na forma afirmativa. Se for na negativa, isso não acontece. Veja, na negativa, o he, o she e o it, o verbo fica como normal, tá? Isso só vai ocorrer com a afirmação, ó, tá? Ó, tá vendo? Dances, dances e dances, ok? E aí, o que a gente estava? Estávamos falando de interrogativa. Aí na interrogativa isso acontece? Não também, tá vendo? Ó, o verbo ficou normal com o he, o she, o it. O verbo ficou normal depois dele. Então, eu modifico o verbo na terceira pessoa na negativa? Não. Modifico o verbo na terceira pessoa na interrogativa? Não. Onde eu modifico o verbo? Só na afirmativa, tá? E lembrando-se daquelas 3 regrinhas, olha lá, olha as 3 aqui, tá bom? Ainda tem que ter isso para eu poder modificar o verbo, tá? No PDF de vocês, eu vou colocar exemplos disso aqui e disso aqui, tá? Para complementar o que eu falei aqui. Vamos terminar aqui a interrogativa. Tá? E aí eu coloco também do we dance every day, ou então every day, tá bom, gente? E aí, ó, every day, e não esqueçam da interrogação, por quê? As frases, a interrogativa, ela precisa ter essa interrogação bem marcadinha, tá bom? Então, pronto. Aqui nós construímos frases interrogativas, tá? Usando os outros verbos. E qual foi esse outro verbo que a gente falou hoje? O verbo dance. Existem outros tantos outros? Existem, sim, para a gente ficar ligado. Então, na aula, na sala online, eu quis dizer sala online, vocês vão receber isso aqui com os exemplos de cada um e vão receber uma lista de verbos também, verbos regulares e irregulares, para perceberem essas diferenças, tá? Vocês precisam aprender, guardar, tipo, 1 ou 2, 3 verbos por dia, para que fique guardado aí na memória de vocês, para quando a gente precisar acessar, quando precisar construir uma frase, tá? Porque isso é importante para quê? Para que quando você for ler um texto, você saiba reconhecer essas coisas, né, dentro do próprio texto, reconhecer esses verbos, reconhecer em que tempo o texto foi escrito, em que tempo está o texto, tá bom? Porque isso aí vai ser cobrado mais tarde de vocês
Não a parte da gramática, mas a parte de leitura e interpretação de texto quando vocês forem fazer Enem. Mas a gente vai trabalhando isso aqui aos pouquinhos, certo? Agora, deixa só eu sair daqui e gravar isso. Já está salvo. E aí eu vou abrir outro documento para a gente terminar rapidinho, tá bom? Deixa eu ver aqui qual é o outro documento que eu quero. Só mais um tiquinho. Vamos lá. Compartilhar. Só um minuto. Pronto, consegui. Eu gostaria de que vocês vissem isso aqui. Está aparecendo legal para vocês? Pessoal, Noemi? Sim, dá para ver direitinho, Dá para professora. ver legal, né? Vocês deem um zoom na Tá. tela do celular. Joia. Gente, isso é que eu tinha deixado para vocês no grupo. Eu deixei isso e deixei o assunto. Eu vou deixar de novo. Eu vou modificar o PDF do assunto, acrescentando o que eu falei hoje, e vou. E para vocês que não acessaram a sala online ainda, esse PDF está lá disponível. Para quê? Para que vocês respondam. Tá? Isso é a presença de vocês. É uma das presenças, né? A presença é a presença que está aqui física, que vocês estão assistindo a aula comigo, física não, né? Online, né? E a outra é vocês responderem a atividade, tá? E aí isso compõe a frequência de vocês total do mês, da aula, tá? Dessas duas aulas que a gente está trabalhando hoje. Referente a essas duas aulas. Mas vamos lá. Aqui no início do PDF, vocês estão vendo a turma de vocês, o período que vocês deveriam ter respondido a atividade, mas aí eu já vou modificar para que vocês entreguem essa atividade até no final do mês, tá bom? Eu vou deixar disponível essa atividade para vocês lá, porque realmente a gente está num período de ajustes, então eu vou deixá-la disponível até o final do mês para vocês responderem. Não se preocupem, que vai dar tempo, né? E daí vocês têm tempo de ver, também de ajustar com o que vocês viram hoje. Há uma outra coisa que eu quero chamar a atenção, gente. Se tiver dúvida, me pergunta. Mas os vídeos, eu vou colocar um vídeo lá, já tem vídeo também dos conteúdos, vocês olhem os vídeos também. Eu vou colocar um vídeo também para enfatizar esse conteúdo que eu fiz hoje, vou colocar também, se puderem assistir, assistam, tá bom? Vamos passando adiante. Pronto, galerinha. Então, voltando aqui, continuando ao que eu estava mostrando. Vamos lá. Então, vocês têm a primeira questão. A primeira questão fala, cobra de vocês, essa atividade que eu deixei para vocês, nesse PDF, com esse roteiro, ele orienta lá no início o que você vai fazer e coloca a atividade aqui com 10 questões. 10 questões simples dos conteúdos que está lá no PDF. Então, qual é o primeiro conteúdo que está lá no PDF? É o uso do EI e do EIN, que foi explicado na aula anterior. E essa aula que está explicando isso está onde? Está lá na sala, tem um link para você assistir ela lá no canal do YouTube do Otávio, da escola, tá certo? Então, aqui ele pede, cobra de você, que você use o EI e o EIN, né? Ambos, essas duas palavras, ambas significam uma e um, tá? Para você colocar aqui antes dessas palavras, tá? Foi ensinado isso, a gente... Ensinado não, né? Foi ensinado já nessas outras séries aí que vocês já estudaram, e aí a gente deu uma relembrada. Isso aqui é do assunto, do conteúdo de o plural dos substantivos, né? Que eu falei bastante lá, expliquei, né? Esse aqui, a terceira questão, é sobre frases. O que você vai fazer com essas frases aqui? Você vai pegar essas frases e vai trocar essa frase toda por um pronome.
Aliás, você vai reescrever as frases substituindo os nomes das pessoas que estão aqui pelos pronomes pessoais. O que é que acontece em língua portuguesa, gente? Os pronomes são as palavras, isso vocês têm guardadinho na cabeça de vocês. Os pronomes são as palavras que substituem os nomes. Então, se eu não quiser dizer o nome da pessoa, eu vou colocar um pronome no lugar. Por exemplo, se eu não quiser dizer João Vitor, eu vou me referir a ele, né, como ele. Ele quem? O João Vitor, a pessoa de quem eu estou falando. Então, eu posso fazer essa inversão. Se eu não quiser repetir, por exemplo, num texto, eu vou escrever assim: a Noemi é uma aluna estudiosa. A Noemi gosta de escrever bastante. A Noemi, ela de vez em quando ela dá um pouquinho de trabalho. A Noemi conversa muito na sala. Então, veja, se eu ficar repetindo o tempo todo a Noemi, a Noemi, a Noemi, isso fica cansativo no texto. Então, eu começo com a Noemi, depois eu falo, ela faz isso, ela faz aquilo, ela isso, ela aquilo. Do mesmo jeito acontece em inglês, gente. Então, o que é que a questão está pedindo para vocês? Que vocês peguem o nome e troquem por um pronome, que são esses aqui: o I, o you, o he, o she, o it, o we, o they, certo? Então, aqui nessa questão, eu vou já dar uma dica para vocês, para quem não respondeu ainda. Bia e Marcos are friends. Então, qual seria o pronome, um desses aqui, que eu poderia trocar e reescrever o resto da frase? Eu poderia colocar o I are friends, eu poderia colocar o you are friends, eu poderia colocar o he are friends, o she, o it, o we are friends, ou they. Qual o pronome que melhor substitui o Bia, a Bia e Marcos? Qual seria? Eu vi que o João Vitor respondeu. Qual seria, Vitor? João Vitor, please. Senhora? Aqui nessa frase, qual o pronome que desses 8 pronomes aqui, desses 7 que estão aqui, qual eu colocaria no lugar de Bia e de Marcos? Qual o pronome? O I, o you, o he, o she, o it, o we ou they? Qual deles? Rapaz, eu respondi, mas só que não lembro do que eu respondi, não. Mas, Vitor, sério? Então, vou responder para vocês. Depois vou fazer outra pergunta de novo. Eu colocaria aqui no lugar da palavra Bia e Marcos, eu colocaria o they. Bia e Marcos, se eu estiver falando com alguém, eu disse, olha, Bia e Marcos são amigos, mas se eu não quiser citar o nome deles, eu falo como? Olha só, eles lá, Bia e Marcos, de quem eu estou falando, eles são amigos. Eles, então eu colocaria they are friends apenas. Ou seja, eu estaria substituindo o pronome they pelos nomes Bia e Marcos. Certo, João? Lembrou agora? E aqui eu não tenho. Aqui você está vendo que você tem que colocar o pronome no lugar do nome. Entendeu? E aqui, ó, vou pegar essa última aqui, ó. Jennifer is a nice girl. A Jennifer é uma garota legal. Então, se eu não quiser dizer Jennifer, qual é o pronome, qual dessas palavras aqui eu posso colocar no lugar de Jennifer? Eu posso colocar o she. She is a nice girl. O she não é a palavra que vai substituir um nome feminino, uma palavra feminina? Então, eu coloco o she. Aqui no you and Mariah are dirty. Então, você e Mariah estão sujos. Dirty ou dirty
é sujo. Então, você... E aí eu poderia colocar qual pronome aqui? Você e Mariah. Aqui nessa aqui, the mouse is small. Qual pronome eu poderia colocar no lugar de the mouse? Aqui, Paula is a teacher. Eu poderia colocar qual pronome aqui no lugar da Paula? Carol and I are happy. Carol e eu estamos felizes. O que eu posso colocar aqui no lugar de Carol e da palavra e do pronome eu, né? We. Agora vamos para cá. É só, ali eu dei só um exemplo, agora é com vocês. Circule a forma correta. Gente, o uso do this, that e those, eu ainda não falei, mas posso deixar um videozinho também lá sobre isso. Vou deixar um videozinho sobre isso. Mas é praticamente isso, ó. This is, isso eu já falei em sala. This is a pen. Quando eu falo pen, esta é uma caneta. O this, o pronome this, significa esta, essa. Tá? É para algo que está próximo de você. Inclusive, eu estou pegando. Então, você vai usar o this. Agora, se eu disser, please, hey, give me a pen, please. Another pen. So, se eu tiver duas canetas, como é que eu vou dizer? Pronomes demonstrativos são isso. É usado para você demonstrar coisas. Então, se eu tiver uma caneta, eu digo, this is a pen. Se eu tiver duas canetas, eu digo, these are pen. These are pen. Ok? Então, o que é que eu... Aqui. Uma, this. Duas, these. Agora, e o that? Como é que eu falo o that? O that é algo que está longe de você e é uma única coisa só. Digamos que essa caneta está aqui bem longe, aqui um pouquinho longe de mim. Aí eu vou dizer, aquela é uma caneta. That is a pen. That is a pen. Ok? Agora, se eu quiser dizer mais de uma caneta, eu vou dizer those are pens. Those are pens. Ok? Então, o que é que acontece? Toda vez que você está usando esses pronomes demonstrativos, o this, o that e o those, é para fazer demonstração de coisas que estão perto de você, que é uma coisa só ou duas. Coisas que estão longe de você, que é uma coisa só, ou duas coisas que estão longe de você, tá? E aí eu vou colocar um videozinho sobre isso. E aí, aqui você vai circular a forma correta de acordo com a frase. These boys are happy. Ou então, these boys are happy. E aí você vai escolher uma ou outra. Você vai riscar ou circular, tá? E aqui você vai, nessa questão aqui, na questão número 8, escreva as frases no presente simples, acrescentando o verbo have. Isso aqui também, eu ainda não falei sobre o verbo have, mas existe uma diferença, uma modificaçãozinha também na terceira pessoa do singular, que você vai modificar. Eu vou mostrar isso também, vou botar um videozinho também lá, eu não coloquei ainda. Agora, esse aqui, que foi o mais completo que eu fiz hoje, vocês têm, circule a forma correta, usando don't ou does not. Use a forma correta, usando do ou does. Isso eu falei, tá? Esses outros aqui que não tem, tá? Isso aqui tem, esse aqui tem, esse aqui tem, que eu falei agora, e vocês já conhecem, tá? A forma correta do verbo to be é a questão 4. Isso aqui tem, que nós falamos nas aulas anteriores. Só o que não tiver, que eu vou colocar lá um videozinho explicando vocês sobre, né, a explicação do conteúdo, para você poder responder essa atividade.
Tá certo, gente?